A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 18, nos versículos de 1 a 27. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Então, no capítulo 18, nós temos a volta de Jetro, o sogro de Moisés. Jetro já apareceu no Êxodo. Se tu não assistiu o vídeo, Moisés viveu cerca de 40 anos com o seu sogro Jetro, apacentando os rebanhos de Jetro. Casou com a filha de Jetro, casou com Zípora. E agora Jetro retorna ao livro de Êxodo, a narrativa de Êxodo. Jetro significa excelente, abundante. Sacerdote de Midian. Midian, tenho explicado para vocês, é o nome de um dos filhos de Abraão com Quetura. O significado de Midian é disputa, rixa, contenda. Ele vem ao encontro de Moisés porque ouviu todas as coisas que Deus tinha feito. Então, o sogro ouviu, ficou sabendo, chegou aos ouvidos de Jetro os últimos acontecimentos que nós temos estudado em Êxodo. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este havia enviado até ele. Nós não sabemos quando isso aconteceu, porque a Bíblia não relata. Nós estamos caminhando diariamente pelo livro de Êxodo, lendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, palavra por palavra. E nós não encontramos esse relato. Nós não sabemos quando Zípora voltou para a casa de seu pai, Jetro. Acredita-se que naquela situação da estalagem, da circuncisão, em que Zípora tem uma iniciativa, né? Toma as rédeas, né? Numa situação em que o próprio Deus queria matar Moisés. Tem vídeo no canal, tu pode assistir. Acredita-se, pode ser, provavelmente, talvez, não se sabe, ela tenha retornado e Moisés tenha prosseguido a viagem, não se sabe. Se ela chegou até o Egito e, diante das circunstâncias, quando as pragas começaram, por segurança, por proteção, para evitar, né, o sofrimento da esposa e dos filhos, ela retorna para Midian, a gente não sabe, porque o relato bíblico omite. Então, Moisés, que é o autor, não nos conta quando isso aconteceu. Nós sabemos que Moisés, Zípora e seus filhos saem de Midian para que Moisés obedeça o chamado de Deus. Ocorre aquele episódio na estalagem da circuncisão, que fala do filho de Moisés, né? Então, não se sabe o que aconteceu e como que aconteceu. Mas agora, aqui, está dizendo, Jetro, sogro de Moisés, foi até ele levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este havia enviado até ele. Então, Moisés enviou Zípora de volta para casa.
juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito: fui peregrino em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Então aqui, se tu é inscrito do canal, a Bíblia diz, tu já sabe que nós gostamos de pesquisar no original, na língua original das escrituras, que é o hebraico. Então, Zípora, Gerson e Eliezer são nomes hebraicos que têm um significado, trazem consigo um significado, uma interpretação. E nós podemos ser abençoados quando nós meditamos nesses significados. Então, por exemplo, Zípora é uma pequena ave cheia de beleza. Esse é o significado do nome Zípora. Gerson, a própria Bíblia explica que Moisés escolheu esse nome porque ele foi peregrino em terra estranha. Ficou 40 anos no Egito, sendo um hebreu, né? Inclusive temos esse vídeo, hebreu egípcio, egípcio hebreu. Ele tinha uma crise de identidade. Depois ficou 40 anos apacentando o rebanho do seu sogro em Midian. E agora, né, no deserto com o povo de Deus. Então, Gerson significa peregrino, hóspede, forasteiro, estrangeiro. E agora nós temos Eliezer. Eliezer. E aqui no texto bíblico diz: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Então, o significado de Eliezer é: Deus é meu socorro, Deus é a minha ajuda. Deus me ajuda, Deus me auxilia, Deus me socorre. 5. Jetro, o sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto, onde estava acampado junto ao monte de Deus. Então, se vocês estão com a caneta na mão, com o lápis, sublinhando quantas vezes apareceu o nome Jetro e o parentesco, sogro, sogro, sogro. Isso mostra a autoridade, a honra, o respeito, né, de Moisés, que está escrevendo o livro de Êxodo com o seu sogro. Isso é uma deferência, uma forma, né, de honrar, de reiterar como ele tinha o sogro em alta estima, porque é um recurso que nós temos, a repetição. E Moisés faz isso aqui, desde o primeiro versículo. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés. E sogro de Moisés, e sogro de Moisés. Aí o que acontece? Jetro, sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto, onde estava acampado junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés: eu, seu sogro Jetro, estou chegando com a sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou. E indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito e como o Senhor os havia livrado. Então esse reencontro foi bonito, emocionante, de pessoas que têm um bom relacionamento. E é tão importante tu te dar bem com o teu sogro, com a tua sogra, né? Tu ter esses pais extras, né? Muitas vezes tu perde teu pai, mas tu tem teu sogro. Tu perde a tua mãe, mas tu tem tua sogra. Então, quando um filho casa, os pais não estão perdendo um filho, estão ganhando uma filha. E vice-versa. Quando uma filha casa,
eles não estão perdendo a filha, eles estão ganhando um filho. É isso que a gente aprende e apreende desta figura excelente, abundante, respeitosa que é Jetro. E o bom conselho de Jetro, o bom testemunho, o exemplo dele para Moisés é um divisor de águas, vocês vão ver. Então, isso é uma lição para nós. Tu te relacionar bem com os teus pais emprestados, né? Com os teus pais postiços, ou com aqueles pais que o teu cônjuge te deu. E isso é agradável ao Senhor. Deus se agrada disso, porque nós temos essas referências na Bíblia. Nós vimos Ruth, que era uma estrangeira que honrou a sua sogra. E essa honra, esse respeito, permitiu que ela entrasse, né, na genealogia do Senhor Jesus. Ruth era moabita. Temos a sogra de Pedro, que nós não sabemos, né, muitos detalhes, mas o Senhor Jesus curou a sogra de Pedro. Acredita-se que Pedro intercedeu por sua sogra. Enfim, a Bíblia mostra a importância de tu honrar teu pai e tua mãe, mas também nos mostra essa mesma honra, deferência, respeito, consideração, amor ao sogro e à sogra. Então, agora eles têm uma conversa muito agradável. Quando a gente vê, que Moisés se inclina e beija seu sogro, né? E quer saber como ele está, né? E é mútua, indagando pelo bem-estar um do outro. Então havia um relacionamento bonito, abençoado, agradável. E é assim que tem que ser. 9. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios. Então, a gente se alegra com as vitórias do povo de Deus. A gente se alegra quando um filho de Deus, uma filha de Deus é abençoado, é vitorioso. Então, Jetro se alegrou, ficou contente em ver tudo o que o Senhor tinha feito. 10. E disse: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então aqui nós precisamos destacar duas coisas. Agora sei que o Senhor é maior do que todos, né? Os outros deuses. Aí tu para e pensa, então quer dizer que antes ele não sabia? Ou será que o Deus dos hebreus estava num nível abaixo das divindades, dos deuses, dos ídolos do Egito? Porque o Egito era próspero, né? Pode ser. Aí houve uma inversão, né? O Deus dos hebreus superou, venceu, derrotou, triunfou, né? As divindades egípcias. Então, o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, humilhou os demais deuses. É uma interpretação. E ele fala, agiram arrogantemente contra o povo. O Egito foi salvo da fome, da escassez, através da ação, da atuação de José, do Deus de José. E essa história está registrada na Bíblia e também há registros de que um hebreu foi governador do Egito e fez o bem para os egípcios. E depois de muitos anos, se levantou um faraó que não conhecia José, que oprimiu, afligiu e escravizou o povo. Então aqui Jetro está dizendo que ele agiu arrogantemente contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. E nós sabemos que
o significado da palavra, do nome Egito, é fortaleza arrogante e insolente. Fortaleza orgulhosa e insolente. E que em várias ocasiões nós vimos o coração de Faraó endurecido, duro, né? De orgulho, de soberba, de vaidade, de superioridade. Então aqui Jetro fala com muita propriedade, vamos dizer assim, do maior pecado do Egito, que era o orgulho, a soberba, a arrogância. 12. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. Então, o sacerdote de Midian ofereceu um holocausto e houve uma celebração, uma reunião com os anciãos, quer dizer, as pessoas importantes, com autoridade dentre o povo. 13. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Então aqui, mais um registro, julgar o povo. Tenho dito para vocês que a Bíblia nos indica, vamos dizer assim, esse trabalho, esse ministério, essa missão. O homem espiritual, a pessoa espiritual, ela julga todas as coisas e por ninguém e por nada é julgado, porque é espiritual. Tem o Espírito de Deus. Nós sabemos que o Senhor Jesus nos alertou ao julgamento falso, vão, parcial, hipócrita, né? Vendido, com suborno. Com a medida com que tu julga, tu vai ser julgado. Mas nós não somos proibidos de julgar. Nós devemos julgar de acordo com Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Não pela aparência, não para prejudicar ou beneficiar esse ou aquele, mas com a reta justiça. Porque o nosso Deus é o justo juiz. E se ele é o nosso pai, nós somos filhos e filhas, nós temos a prerrogativa de julgar dentro da palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus nos dá, que Deus nos abençoa, que Deus reparte conosco. Um dos vídeos em alta do canal Bíblia Diz é justamente sobre julgar os outros. Se tu não assistiu, eu te convido a assistir. E aqui está dizendo, ó, Moisés sentou-se para julgar o povo. E nós temos vários exemplos de situações em que homens e mulheres de Deus são chamados, são escolhidos, são separados para julgar o povo, julgar questões. E aqui Moisés está fazendo isso. E eu tenho que lembrar vocês. É um povo de 2 milhões. É muita gente. Então tu imagina quantos problemas, quantas demandas, quantas questões. E aí Moisés está fazendo isso. Só que essa situação é desde de manhã até o pôr do sol, julgando o povo, julgando as situações, o que era trazido para ele. 14. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isto que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol? Que vontade de conhecer o Jetro, né? Que homem sábio, né? Perspicaz. Então ele pergunta. Isso sempre é muito importante. Tu não chega dizendo, tu vai perguntando. Então ele pergunta: o que é isso que tu tá fazendo? Por que tu fica sentado sozinho? E o povo fica em pé diante de ti. Ó, diante de você, desde a manhã até o pôr do sol. Aí tu imagina a fila. Eu tô imaginando que é uma fila, né?
Eu imagino uma filha. E aí Moisés sentado sozinho, tendo que ouvir, né? Aí aqui a gente tem que parar e pensar. Não é bom que o homem esteja só. O Senhor Deus falou isso. Não é bom que o homem esteja só. E o que Jetro está falando aqui sobre ficar sentado sozinho? Moisés respondeu ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. Então, Jetro chama a atenção de que Moisés ficava ali sentado sozinho. Aí Moisés explica que ele faz isso para que o povo possa consultar a Deus. Ó, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. Então, ele tá querendo dizer o quê? Eu ensino, eu mostro para eles o que é o certo e o que é o errado. Aí olha a resposta do sogro de Moisés. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Então, Moisés ficava ali sentado sozinho. Por que você fica sentado sozinho? E agora no 17 ele diz: não é bom o que você está fazendo. Então, o que a gente aprende aqui? Não é bom ser sozinho. Não é bom estar sozinho. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Deus falou, quando viu Adão, não é bom que o homem esteja só. Então, como é que Moisés ia dar conta de... Eu digo 2 milhões, mas sim, nós sabemos, nós vimos, a palavra diz que eram 600 mil, mas a gente fez um cálculo por baixo. Se cada homem tinha uma mulher, né? Desses 600 homens, já vai para 1.200. Se eles tiverem um filho, 2 filhos, ou se ele tiver 2 mulheres, não sei, né? A gente calcula 2 milhões de pessoas. Vizinho com vizinha, briga, disputa, nem é bom pensar. Litígios. Isso que vocês têm que entender. Esse contexto. 2 milhões de pessoas. Pensa numa cidade. Tu precisa de polícia, tu precisa de professor, tu precisa de cozinheiro, tu precisa de engenheiro, de guarda, né? Tu precisa dos trabalhadores. Pensa. Por que tantas leis, tantas regras, tantos estatutos, tantas ordenanças? Porque o único jeito de tu conter o povo é ensinando, é educando, é treinando, é formando, é dando diretrizes, é dizendo, ó, se tu fizer isso, vai acontecer aquilo. Então, era exaustivo atender essas pessoas. E aí o sogro está dizendo, ó, não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados. Olha a sabedoria. Tanto você como este povo que está com você. Isso é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Não é bom. Será que Deus está falando contigo? O que tu anda fazendo sozinho? Te sobrecarregando? Sofrendo? Carregando uma carga pesada, um fardo pesado, achando que tá fazendo a vontade de Deus e tu tá te destruindo, adoecendo. Aí vem um sogro abençoado que te ama e te dá um bom conselho. Escute. No 19. Escute agora o que vou dizer. Eu o aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus. Leve as suas causas a Deus.
Ensine-lhes os estatutos e as leis, e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Então, olha o que ele está dizendo para o genro, né? Para Moisés. Escuta, ó, escuta o que eu vou te dizer. Eu vou te dar um conselho, eu vou te dar um bom conselho. Represente o povo diante de Deus. Leve as suas causas a Deus. Ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Então, escuta e ensina. Sabe aquela história de tu não dá o peixe, mas tu ensina a pescar? Permita que eles aprendam. É isso que o Sobre está dizendo. 21. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você, e eles o ajudarão a levar essa carga. Que sabedoria! Então, o que Jetro aconselha? Qual é o bom conselho do sogro de Moisés? Procure homens capazes, homens tementes a Deus, homens que amam a verdade, homens que odeiam a corrupção. Isso aqui tinha que ser o pré-requisito. Capacidade, temor de Deus, amar a verdade e odiar a corrupção, a mentira, o engano, a falsidade. E tu vai colocar chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Esse foi o bom conselho de Jetro, o bom conselho do sogro de Moisés. 23. Se você fizer isto, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar, e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Então ele deu o conselho, ele falou, né? Mas ele diz assim, ó, se essa for a ordem de Deus. Isso também é importante para nós. Deus colocou a mulher, a esposa, como ajudadora do marido, uma companheira, alguém com quem ele pode contar. Mas a mulher não tem o poder, a autoridade, a liderança. Ela pode dar um conselho, assim como Jetro fez. E depois, exatamente desse jeito, se essa for a vontade de Deus. Então, quem que vai saber se é a vontade de Deus? Se é a ordem de Deus? Se é aquilo que Deus quer? A própria pessoa que ouviu o conselho. Tu fala, tu dá o conselho. Na multidão dos conselhos há sabedoria. Aí o que tu faz com o conselho? Tu ora. Tu pede que o Espírito Santo testifique, revele, te mostre se aquilo é a vontade de Deus, se aquilo é a ordem de Deus. Tu entendeu o que ele está dizendo? Ó, vamos repetir para ver se isso te ajuda. Se você fizer isto e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Porque a paz de Deus é o árbitro nos nossos corações. A paz, a harmonia, a moderação, o equilíbrio, isso tudo vem de Deus. O Espírito Santo testifica, revela. E foi esse o bom conselho de Jetro.
24. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples eles mesmos julgaram. Então, Moisés julgava o povo? Mas esses homens capazes, tementes a Deus, que amavam a verdade, que odiavam a corrupção, também julgavam. Entendem? O mundo tem dito, não julgueis, não pode me julgar, tu não sei o quê. Não é isso que a Bíblia diz. Então, esses homens, além de Moisés, julgavam. Vou repetir. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu de seu sogro e este voltou para sua terra. Olha que coisa mais linda, tu fazer uma visita e tu abençoar, tu ter uma boa palavra, tu ter um bom conselho, tu ser luz, tu ser sal da terra. Tu vai visitar um amigo, uma amiga, um parente, um irmão, e tu leva a palavra de Deus, e tu leva um bom conselho, e tu leva a paz, né? Tu ajuda, tu abençoa. Moisés ouviu, Moisés obedeceu, Moisés pôs em prática e foi abençoado. E junto com Moisés, todo o povo. E além de Moisés, agora nasce uma liderança de homens capazes, tementes a Deus, que amam a verdade e que odeiam a corrupção. Este foi o capítulo 18 de Êxodo. Curte, comenta e compartilha.